Você já pensou em viajar pra fora pra fazer um intercâmbio, pra aprender a falar uma língua? E já pensou, poxa, isso é muito difícil, tá muito distante da minha realidade, parece impossível, nunca vou conseguir? Pois é, eu já estive na mesma situação que você. Good day everyone, here's Teacher Melanie speaking from Sydney. And today I'll tell you a little bit about my story. Eu vou contar pra vocês como eu aprendi inglês, como eu realizei o meu sonho de sair do Brasil, como eu me tornei professora, como eu cheguei em Sydney e como minha vida é atualmente aqui. Tenho 36 anos, sou formada em pedagogia e qualificada pelo Cambridge para dar aula de inglês como segunda língua. Eu comecei a dar aulas em 2004 e passei por escolas como Wizard, CNA, Fisk e finalmente Cultura Inglesa, onde eu fiquei por 7 anos. Depois eu fui para escolas bilíngues porque eu queria experienciar algo diferente e trabalhei na Maple Bear e na Stan Stewart. Bem, aqui em Sydney eu moro em Mosman. Mosman é um suburb a 20 minutos do centro da cidade, que é onde eu trabalho, e o centro da cidade onde você vai encontrar a Opera House, a Harbour Bridge e um outro ponto turístico muito famoso da cidade, que é o Darling Harbour. E é lá que eu trabalho, é lá que fica a Langputs English College. Eu trabalho todos os dias, das 9 às 4, como English Teacher, e depois do meu trabalho eu vou para gym todos os dias, onde eu dou aula de Zumba e Strong by Zumba. Bem, viajar para o exterior sempre foi um sonho meu, aliás, havia sido um sonho meu, porque agora eu já estou aqui. Mas eu nunca tinha tido condições, eu nunca tive, enfim, I come from very humble beginnings, e parecia uma coisa muito distante, muito impossível, mas depois de adulta eu tomei essa decisão and took this leap of faith. Eu finalmente me organizei, juntei dinheiro e criei coragem para sair do Brasil, porque também era uma outra coisa que me prendia bastante. E eu vim para Sydney, eu vim para cá para um curso de professores, fiquei um mês aqui, tirei férias da cultura inglesa por um mês e meio na verdade, e achei que a experiência foi maravilhosa, mas muito curta. E eu concluí que eu tinha ainda muito mais para aprender. Voltei para o Brasil, broken hearted, porque eu gostaria de ter ficado, mas eu não tinha condições de estender meu visto, eu tinha um compromisso com a escola, falei que eu voltaria, enfim. E aí voltei e fui maturando, fui alimentando aquele sonho de um dia voltar e morar em Sydney. Foi então que 6 anos depois, já casada, eu convenci meu marido a deixar o Brasil. Nossa preparação antes da viagem começou um ano antes. Eu tive que deixar minha pós-graduação na área de bilingualism, porque eu precisava salvar dinheiro, então a gente acabou tendo que fazer alguns sacrifícios, infelizmente. Eu também tive que fazer um curso do CELTA, que muitos professores fazem quando eles saem do seu país para darem aula de inglês em outro país. Você precisa ser qualificado por Cambridge, é um curso bem caro. Também fiz um curso de Zumba, pensando que se English teaching não desse certo, maybe Zumba instructing would. E preparei para todos os cenários. O fato de o meu marido não saber falar inglês poderia ser muito agravante chegando aqui, porque seria difícil para ele conseguir um emprego. E aí eu seria a única provedora da família, então. Logo que cheguei aqui, consegui um emprego então como nanny, como babá de uma família britânica, que eu tenho muito carinho, amo muito até hoje. Fiquei 6 meses com elas, aprendi muito sobre língua, sobre cultura, foi uma experiência maravilhosa. Consegui um emprego como Zumba Instructor à noite, então eu era babá de manhã e Zumba Instructor à noite. 6 meses depois, eu finalmente consegui um emprego como professora de inglês. Eu aprendi a maior parte do que eu sei
sozinha. Com 11 anos, uma vizinha da minha avó, eu ficava bastante com a minha avó, aliás, muito mais com a minha avó, porque minha mãe precisava trabalhar, ofereceu aulas de inglês muito baratas para todas as crianças da vizinhança, né? Ela acho que precisava praticar os skills de English teaching dela, e aí ela ofereceu umas aulas muito baratinhas para as crianças da vizinhança, e eu fui a primeira a dizer para minha avó que eu queria aulas, né? Como as aulas eram baratas, felizmente ela conseguia pagar para mim e para o meu irmão. E eu fiz aula com essa professora por 1 ano. E a Alzira, infelizmente, precisou se mudar por alguma razão. E aí eu fiquei sem professora. Minha avó não podia pagar uma escola, porque uma escola era muito cara. Eu passei a amar inglês por causa da Alzira. Eu tinha muito carinho por ela. Ela era maravilhosa. Pois é, e foi assim que minha paixão por inglês começou. E aí, sem a Alzira, obviamente, foi muito mais difícil de estudar. Mas eu continuei estudando porque eu amava inglês. Eu ouvia músicas no rádio, eu queria cantar, eu queria entender os filmes. A partir de então, eu passei todas as tardes da minha adolescência estudando inglês. E os meus recursos eram a fotocópia do livro que ela havia deixado, que nem livro, eu tinha dinheiro para comprar, e um dicionário de bolso que ela havia recomendado que minha avó comprasse para eu estudar, para me ajudar na homework. Músicas no rádio, na época a gente tinha as fita cassete, eu gravava as músicas do rádio, transcrevia e depois traduzia word for word, traduzia palavra por palavra, e aí ficava uma coisa muito estranha de se entender. Era muito difícil de make sense of all of that. Não faz sentido traduzir palavra por palavra em inglês. Nem tudo que você fala em português você pode falar em inglês exatamente da mesma forma, and the other way around. Depois, mais pra frente, eu comecei a comprar revistas de banca de jornal, tipo Speak Up, English to Go. Essas revistas tinham artigos em inglês e vinham com um CD que liam os artigos em inglês em diferentes pronúncias. Então eu sempre fui exposta a inglês de diferentes accents. Eu amava ler, então quando alguém me trazia qualquer recurso, um recorte de jornal, uma revista em inglês, eu devorava, não importava o nível que fosse, nada me assustava, nada me parava de ler qualquer coisa que colocassem na minha frente em inglês. Eu ia tentar entender, traduzir, pronunciar. Por volta de 18 anos, eu já era capaz de falar inglês fluentemente. Fluentemente não é a mesma coisa que perfeitamente. Fluency and accuracy are two completely different things. Eu tinha uma fluência porque eu não tinha medo, eu sempre tive muita vontade de falar inglês, então eu me jogava mesmo sem vergonha, mas eu tenho consciência de que meu inglês naquela época não era tão maravilhoso assim. Mas o importante é se jogar, é tentar, né? Porque é praticando que a gente toma consciência dos nossos erros. E uma coisa que me ajudou muito a desenvolver vocabulário foi escrever um diário. Eu com 15, 14, não lembro exatamente com que idade, eu comecei a escrever um diário, um journal, em inglês, né? Uma das razões era porque eu queria praticar meu inglês, óbvio, e a outra é porque eu não queria que meu irmão entendesse o que eu escrevi no meu diário, porque ele era bem danadinho. De vez em quando ele pegava, lia meu diário e começava a tirar sarro de mim, né? Porque eu escrevia sobre os meus crushes da escola, enfim, escrevia sobre os meus feelings, e menino acha essas coisas bobas, né? Eu escrevia muito e eu falava comigo mesma, porque era a única maneira de eu praticar speaking, já que eu não tinha ninguém para me ajudar. Então eu tinha que começar a falar comigo mesma. Eu fingia que eu estava tendo conversas com alguém em inglês, ainda faço isso hoje bastante. Treino, então, pronúncia e fluência. E claro, é uma forma de você também
tentar colocar todo aquele vocabulário que você aprende em prática, né? Então, a escrita, né, me ajudou bastante a sair do nível intermediate, que eu era mais ou menos quando eu comecei a estudar com a Alzira, ao nível avançado, que foi onde eu cheguei por volta dos 18 anos. E como é que eu sei que eu cheguei no nível avançado por volta dos 18 anos? Eu entrei na Wizard e fui placed no nível avançado. Por isso que eu descobri que, uau, então todos esses anos de estudo me valeram a pena. E fiz um ano de Wizard. Meu speaking melhorou muito depois que eu fui pra escola. E aí tinha amigos para praticar e tinha uma professora para me corrigir. Daí eu tive que parar de estudar inglês, porque eu tinha que fazer faculdade, não dava para pagar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu comecei a estudar educação física, que é uma outra paixão minha. Aliás, é a minha primeira paixão, eu sou apaixonada por sports and fitness. Meu sonho, quando eu era bem pequena, era ser ginasta. Eu sempre fiz ginástica olímpica. E eu sonhava em participar das Olimpíadas quando eu era pequena, as Olimpíadas de Atlanta. Enfim, né? E aí eu fui estudar educação física. Fiz educação física por 2 anos. Era um massive struggle pagar a universidade. Eu ganhava muito pouco, era recepcionista de um shopping. Eu nunca tive ninguém que me ajudasse, minha mãe não podia me ajudar, não tive pai. Minha avó também não podia, ela me ajudava com o transporte e com a comida. Era o máximo que a minha família podia fazer por mim. Eu tive que parar a faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar e não tinha incentivo de ninguém. Eu não sabia muito o que eu queria da vida. O que eu sabia era, eu amava inglês. Parei a faculdade, decidi que eu ia arrumar um emprego que me pagasse melhor para voltar para a faculdade um dia, em breve. Mas eu não queria deixar de estudar inglês, então quando eu parei a faculdade, eu fui, arrumei um outro emprego e voltei a estudar inglês. E nessa época que eu voltei a estudar inglês, então eu fui para a cultura inglesa. E aí foi que me despertou a vontade de ser professora de inglês, assim. E aí pedi ajuda para uma professora minha para montar, para fazer uma letter of application em inglês e decidi mandar essa letter para uma escola. Então, durante o dia eu trabalhava full time e à noite eu trabalhava como professora de inglês. E aí vocês podem imaginar que, né, minha vida tomou um rumo completamente diferente, porque eu estou aqui, não terminei a minha faculdade de educação física, eu me tornei professora de inglês. Passei por várias escolas e por meio do English Teaching eu consegui chegar onde eu estou hoje. Eu estou em Sydney, trabalhando full time como professora. Educação física não saiu completamente da minha vida. Eu sou professora de Zumba, instructor. Aqui a gente não chama de professora, a gente chama de instrutor. Sou instrutora de Zumba e Strong by Zumba in the evenings. Então estou muito feliz, muito realizada. Só tenho a agradecer a Deus pela forma que o meu destino mudou e me trouxe até aqui onde eu estou hoje. Gente, a história é obviamente muito mais longa, mas eu tentei dar uma mega master resumida. Se vocês tiverem dúvidas ou curiosidades sobre tudo isso que eu falei pra vocês aqui nesse vídeo, escrevam nos comentários.